Fala galera do canal do Rafa Pereira, paz seja convosco, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Hoje nós estamos em um passeio muito especial, nós vamos mergulhar nas páginas da Bíblia, está aqui o pastor Mateus Greco e nós estamos aonde? Olha aqui ó, deixa eu mostrar para vocês. Nós estamos no MAP, Museu de Arqueologia Bíblica, aqui na cidade de Engenheiro Coelho. Olha pessoal, não é pouca coisa não. É o primeiro museu de arqueologia bíblica da América Latina, projetado pelo arqueólogo Rodrigo Silva. Aqui é o UNASP, que é o Centro Universitário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós vamos conhecer e vocês vão acompanhar tudo. É isso aí, né, Mateus? É isso aí, fácil acesso aqui, né, pertinho da entrada da cidade, dentro da universidade. Então, estamos bem empolgados aí, a gente vai mostrando para vocês, passo a passo, cada um dos lugares que a gente for passar aqui dentro. Então, vem com a gente. Pessoal, já começa aqui com esse piso, com esse mosaico, que é um piso semelhante ao piso do templo da época de Jesus, do segundo templo que foi construído por Herodes. Mas tente imaginar o ambiente do primeiro século. Você é um judeu de classe baixa e o máximo que você viu em vida foi um chão batido. E agora pela primeira vez você vai até o templo e andando pelo templo você começa a ver chão colorido. Isso aqui, gente, para o primeiro século, especialmente pessoas pobres ou humildes, isso aqui chamava a atenção. O mais impressionante desse piso é a cor e também algo bem interessante que você que está nos assistindo vai acompanhar daqui a pouquinho. Quando você passa os dedos entre uma pedra e outra, você vai perceber que é tudo muito liso. Aparentemente é uma pedra única. Mas isso aqui, gente, é pedra ao lado de pedra, tá bom? Não é um desenho, é pedra ao lado de pedra. Em latim a gente vai chamar de opus sectile ou opus sectile, tá bom? A forma inglesa quanto latina. O grande ponto é, então você tem esse piso tão liso, mas tão liso, muito provavelmente estando no templo na época de Cristo. Detalhe, esse era um padrão que não era necessariamente judaico, mas sim lá da Itália. Então aparentemente sai da Itália, vai percorrendo o Antigo Oriente até chegar em Israel. Então você tem aqui uma reprodução. Um detalhe também significativo é esse amarelo mais forte. Vocês devem se lembrar da pedra de alabastro. O alabastro seria essa pedra mais amarela aqui, tá bom? Claro que essa é uma pedra brasileira mais próxima do alabastro que nós temos. E por fim, gente, só tem duas reproduções desse piso aqui no mundo todo. Uma lá em Jerusalém e outra aqui. Uau! Então, a partir dessa aqui a gente pode ter um panorama de como deveria ser o piso, talvez que Cristo conheceu ou outra pessoa, mas certamente algo belíssimo no templo em Jerusalém. Muito bom. Então aqui, pessoal, olha só, nós já na entrada somos recepcionados por essas duas réplicas de templos assírios. Então vejam os detalhes: rosto de homem, asas de águia, frente de boi e corpo de leão. Bem semelhante também à profecia de Ezequiel, que no caso Ezequiel teve a profecia de 4 rostos: rostos de homem, rosto de águia, rosto de boi e o rosto de leão. Então vejam essas réplicas idênticas. Vamos? Já desde o começo a gente consegue ver muita excelência, né, em tudo. Se você puder ver, ó, os detalhes no rosto aqui, assim, ó.
São detalhes muito realistas. E olha o cenário. Sim, o cenário Todo também. esse cenário do trabalho de escavação de um arqueólogo. Não. Mateus, ó, se liga nesse provérbio aí sobre arqueologia. Eu cavo, tu cava, ele cava. Nós cavamos, vós cavais, eles cavam. Pode não ser bonito, mas é profundo. Essa é boa. Ele me conhece, sonda o meu. Aqueles que são apaixonados pela Bíblia, pela história bíblica, pelos manuscritos, isso daqui é um acervo extraordinário, porque a Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos, por 40 autores, desde Moisés, que escreveu o Pentateuco, até João, que escreve o livro de Apocalipse. São 40 homens, 40 autores que escreveram a Bíblia, e pode ver que todos os autores em seus séculos, em suas épocas, eles têm um único assunto. O assunto é a chegada e a história do Messias, aquilo que o Messias traz para a humanidade. Então, conforme Pedro nos escreveu, que a Bíblia, a profecia, ela não vem da vontade do homem, mas sim, homens foram inspirados por Deus para nos deixar os escritos sagrados. E aqui nós vamos acompanhar com Mateus, nós vamos acompanhar toda a trajetória e o papel. Aqui seria a Vulgata Latina, um exemplar de 1528, feito lá em Paris, na França. O papel e o tecido, couro também, um dos arquivos desse acervo gigante que o MAB tem aqui. Continuando nossa viagem, chegamos no primeiro ambiente aqui, bronze antigo, de 3.300 a 1.900 a.C. Rafa, fala pra gente o que a gente está vendo aqui, o que é essa escultura aqui? Essa escultura, isso daqui é um negócio maravilhoso. Essa escultura é uma réplica do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é o conjunto de leis mais antigo da história, do século XVIII a.C., 1700 a.C. Aqui estão 282 leis. O Código de Hammurabi, ele é mais antigo que a lei mosaica. E Hammurabi foi um rei da Mesopotâmia, do primeiro reinado da Babilônia, veio antes de Nabucodonosor, e ele fez esse código que era um código duro, um código olho por olho e dente por dente. Isso daqui é algo incrível, pessoal.
Na época dos profetas Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mais conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego, na Babilônia, eles seguiam este código, o Código de Hammurabi. Não apenas cidades e afins vão surgir, mas também os primeiros códigos legais. Esse aqui que nós temos, ele é uma réplica daquele famoso Código de Hammurabi. Já escutaram falar sobre esse código? O original ele se encontra no Museu do Louvre, na França, e basicamente você tem essa proporção aqui, inclusive esses desenhos. A gente vai começar pelos desenhos. Tudo aquilo que tenta transmitir uma ideia, a gente vai chamar de linguagem. Então você tem a linguagem por meio de dois bonecos. O primeiro, você tem Hammurabi, o rei do Império Paleo-Babilônico, ou Babilônia antes de Nabucodonosor. Veja que a posição de Hammurabi, com a mão próxima à boca, ao ombro, símbolo de oração, tá bom? E sentado ao trono existe uma pessoa maior que o imperador. No caso, esse aqui é Shemesh, a divindade solar e da justiça do Antigo Oriente. Em outras palavras, vocês têm aqui Hammurabi em oração ou reverência perante Shemesh. Veja os detalhes. Na mão de Shemesh existe um cetro, símbolo de autoridade. Hammurabi é poderoso, mas acima dele existe pelo menos essa divindade aqui. Aqui você tem 282 leis grafadas em cuneiforme. Lembra do nome cuneiforme? Cuneiforme, gente, é por conta da semelhança com cunho, por isso do nome cuneiforme. Há leis a respeito de escravos, mulheres, servos. Há uma lei muito interessante que diz o seguinte, olha, se você falar mal de alguém e essa pessoa for atirada no rio e ela não sobreviver, ou seja, se ela se afogar, então o que você falou estava correto. Mas se ela sobreviver, quem vai ao rio é você. Então, basicamente, você tem essa dinâmica aqui. Há duas leis para a gente ganhar tempo que vão aparecer em momentos distintos. Uma é, quem quebra um dente terá o seu dente quebrado, e quem fere o olho terá o seu olho ferido. Sabe a lei de Italião de olho por olho e dente por dente? Aparece pela primeira vez aqui, viu, gente? Então, basicamente, isso aqui é antes de Moisés. Isso aqui é por volta de 1700, Moisés vai ser entre 1200 e 1400, dependendo da cronologia, portanto, isso aqui é anterior. Não é o primeiro código do Oriente Médio, mas é um dos primeiros que agora vai regimentar aquela cultura do Oriente Médio, tá bom? Deu para entender aqui, gente?